Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! A mulher de César não tem que ser honesta, tem também que parecer honesta. Vejam, este conflito entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro do Exército e o ministro da Defesa é briga de cachorro grande. É melhor cachorro pequeno como eu não se meter. Mas não posso deixar de dar meu pitaco, afinal, eu sou engenheiro civil. Ou, quero dizer, eu sou cidadão. E tenho esse direito. O ministro caprichou no verbo e acusou o exército de ser conivente com o genocídio promovido por Bolsonaro. Genocídio é uma palavra muito forte. Significa o extermínio de uma raça, o extermínio de um povo. Acusar o exército de ser responsável pelo extermínio de um povo é uma radicalização terrível. E tem razão, portanto, o ministro do Exército, o ministro da Defesa, de querer acionar na justiça o ministro Gilmar Mendes pelo que ele disse. Mas não foi por falta de aviso. Há um ano ou mais, toda a sociedade civil brasileira, as instituições, os jornalistas, os artistas, os intelectuais, os cidadãos, alertam o Exército de que vai estourar no colo do Exército os desmandos, as loucuras, as estupidezas praticadas pelo governo Bolsonaro. Que não é justo 3.000 militares, reformados ou não, porque alguns deles estavam e estão na ativa, fazerem parte de um governo que tem essas posições absurdas, esdrúxulas e bizarras. Porque mesmo sendo militares reformados, são chamados de generais, de coronéis, ocupando postos neste governo, o que de alguma forma compromete a imagem do Exército. Temos avisado isso constantemente. Eu não estou aqui a dizer que o Exército é genocida. É uma grande distância, é um absurdo dizer uma coisa dessa. Até prova em contrário. Mas que a gente sabia que isso ia estourar no colo do Exército mais cedo ou mais tarde, sabia. Por exemplo, o ministro interino da Saúde num país que está com pandemia não pode ser um general da ativa ligado à área da logística. Mas como o governo não encontra nenhum médico que queira assumir este pau de galinheiro que ele transformou a pandemia, então vem um general e se presta a esse serviço. O que significa que ele coonesta, que ele acumplicia com os atos absurdos no trato da pandemia feito pelo governo Bolsonaro. E com isso ele carrega a imagem do Exército. Então não foi por falta de aviso. E cada vez mais o Exército, na reforma ou na ativa, participa do governo Bolsonaro e, portanto, vai se enfronhando e se responsabilizando pelas declarações do Von Traub, do Ernesto Araújo, da Damares, do Salles, dos ministros, atual ministro da Educação, por todas as bobagens que vão sendo ditas, pelos filhos do presidente. O Exército está lá, colado. Não dá para identificar. Ele é reformado, ele não é mais da ativa, ele tem direito, ele é um cidadão. Não é. Ele é reformado, mas ele continua sendo chamado de general, de coronel. E ele continua exercendo esse poder como general e coronel. São 3.000 militares dentro deste governo. Nunca se viu isso antes. O Exército brasileiro tem que ser preservado. No momento no momento de um governo minoritário, que tem apenas 28%, 27% de apoio da população e apenas 15% de apoio total, o Exército brasileiro não pode mergulhar numa aventura dessa. Não pode se arrogar mais uma vez a tutelar a democracia e o povo brasileiro. Será que não aprenderam nada nos 21 anos de ditadura militar que desgastaram profundamente a imagem do Exército brasileiro? Estão entrando em nova aventura? E aí toma pela frente essa fala do ministro Gilmar. Concorde-se ou não. E o ministro do Exército e o ministro da Defesa têm que tomar providência de defender a instituição. Mas a instituição está deste jeito sendo acusada e não foi por falta de aviso. E persistir no erro é persistir em querer colocar no seu colo aquela mesma bomba que colocaram no colo do sargento no Rio Centro. Vai explodir no colo do Exército. Todas as referências, todos os resultados deste governo desastroso do Bolsonaro explode no colo do Exército, enquanto o Exército não se manifestar claramente que uma coisa é o Exército brasileiro, outra coisa é o governo de Bolsonaro.
Mas enquanto estiver essa relação promíscua de militares da reforma e da ativa embronhados, intrincados com o governo Bolsonaro, é uma bomba no colo do Exército Brasileiro. E não é por falta de aviso. Estamos falando isso há meses. Seja lá qual for o resultado dessa contenda entre o ministro do Supremo e os generais da ativa e do Comando Maior, uma coisa é certa. Ou o Exército toma providências e se retira sua imagem, que está associada intrinsecamente, através de milhares de empregos e boquinhas no governo, ou aceita a bomba no colo. E aí? Como cidadão e não como engenheiro civil, por mim, eu estaria, se fosse o Exército, correndo léguas da loucura e da esquizofrenia que este governo representa. Mas, dize-me com quem andas e te direi quem és. Ou não. Voltando a lembrar a todos vocês que ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.